Bom dia a todos, hoje 29 de maio, nossa revisão e preparação para o ENAD. Então hoje, estou tirando minha tela da frente, para facilitar aqui. Posso voltar para o outro vídeo. Ok. Pronto, voltei. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Primeiro eu vou repassar as perguntas da semana passada, dando uma olhada aí nos pontos que tinha de... Não é nem de dúvida, né? Os pontos que induziam vocês ao erro, tá? Daqui só o Abner respondeu. Não se esqueçam, gente, aí é só um alerta, tá? Que a nota de TCC de vocês é vinculada aos simulados. Então, é importante vocês responderem. Ok, eu estou gravando, depois aviso o Ademir, né, o Lúcio vai avisar o Marcelo, que está mais próximo aí. Avise-os de que eu deixei até amanhã, como eu tenho feito nas últimas semanas. Eu abro o questionário no sábado e ele fica até o domingo. Então, quando voltar, ele pode responder o de hoje, tá? Mas antes de irmos para o de hoje, vocês devem estar vendo aqui já a minha página do AVA, que tinha a pergunta da semana passada. Opa, quase que eu entreguei o bandido aqui. A ideia não é expor ninguém não, tá? São as questões mesmo. Então, a primeira questão da semana passada falava lá que um programador experiente, revisando um código de um estagiário, detectou a instrução SQL abaixo, complicada demais para o objetivo dela. Então ele faz um select na tabela de compras, onde o produto não estivesse em. Ele está negando, né? Tudo que recuperar nesse select não vai aparecer aqui. Tá? Então ele está pegando produtos que o código fosse menor do que 3 ou o valor menor do que 4.000. Então, o que tivesse código menor que 3 e o valor menor que 4.000, ele não queria. Tá? E aí reescreveu a instrução, trocando esse subselect aqui, que realmente deixa mais dentro, tá? Eu faço a leitura de uma tabela e para cada item que eu pego dessa tabela, da primeira, eu tenho que fazer a leitura de toda a segunda tabela. Então, o processamento fica lento. Por isso que está indicando aqui que foi feito, e aí estão rotulando, não fui eu que montei, né, que foi feito por um estagiário. Pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Por que que a resposta correta é a resposta select asterisco from compras só, onde produto maior igual a 3 e valor maior igual a 4.000. Porque aqui ele está negando, ó. O que aparece nesse select, ele não pode pegar. Então, se você muda a instrução e pega o que é menor igual, o que é maior igual a 3 e o que é maior que 4.000, você não precisa fazer uma nova consulta aqui embaixo, tá? Então, por isso que essa resposta é a correta. Por conta dessa negação aqui. Vocês poderiam ser tentados a colocar a mesma, né? Produto menor ou igual a 3 e valor menor que 4.000. Seria essa aqui, ó. Então, vocês poderiam ser tentados a manter a mesma condição e só tirar o subselect. Só que aí vocês têm que atentar que aqui tem uma negação, tá? Que não estivesse nessa lista. Então, a verificação tem que ser ao contrário. A segunda. Com relação à linguagem SQL, é correto afirmar que select unique é usado para retornar apenas valores inteiros? Não tem select unique. E unique tem lá no índice. Quando a gente fala que um campo ou uma coluna
ela é única. Por exemplo, no cadastro do cliente não pode repetir CPF. O CPF é um campo unique. É um campo que só pode ter uma ocorrência dentro da tabela. Não tem select unique. O comando select unique não existe, tá? A segunda, toda view combina duas ou mais tabelas. Não, eu posso ter uma view. O que que é uma view? Você cria um select e você congela esse select. Que aí, toda vez que você precisa daquela consulta, você não vai rodar o select de novo, que ele vai processar e te retornar os dados. Com uma view, já está pronta a consulta. Você precisa, os dados já estão gerados. Só que uma view, ela não existe fisicamente no banco. Não é uma tabela. Ela fica em memória. Toda vez que você sobe o banco, ele prepara aquela visão de dados. Conforme você vai atualizando, a visão vai sendo atualizada também, tá? Mas o errado ali é que uma view ela pode ser de uma tabela só. Eu posso criar uma visão, por exemplo, de produtos que eu pegue o código e o nome e não pegue os demais campos. Eu posso criar uma view para isso. A função roundup arredonda o valor não inteiro para cima, até o inteiro mais próximo. Round é para arredondamento, mas ele não é só para valor decimal, ele serve para inteiro também. Ele serve para valores aproximados. Então, por isso que essa resposta ela está errada. O round é uma função, então, de arredondamento, tá? E ele não necessariamente vai arredondar, por exemplo, 1,55. Ele não vai arredondar para 2. Dependendo como você monta a instrução, ele pode arredondar para 1,6. Por isso que o item ali de um número inteiro está deixando a instrução errada. O próximo, AD, que é o correto. Um comando delete from, tem a mesma função de um comando truncate table. Sim, tá, os dois são equivalentes, eles fazem a mesma coisa. E joins do tipo full resulta na combinação de um produto cartesiano. Toda a combinação possível de linhas das duas tabelas reproduzidas. Quando você usa um full join, não é só a combinação. Ele pega todos daqui e todos daqui, mesmo que eles não combinem, mesmo que não encontrem as chaves. Por isso que está errado. Depois vocês podem criar duas tabelinhas lá e dar um full join nela e olhar o resultado. É só pesquisar a sintaxe aí, vocês conseguem resolver. Então, a resposta correta era o delete. Terceira, em relação a SQL e seus tipos, afirma-se: DML é o acrônimo. A mesma primeira coisa, né? É você lembrar e entender o que que é um acrônomo. Ô, Lúcio, você tá aí ainda ou você já deu um perdido em mim de novo hoje? Ah, claro que não, tô aqui. Aí, ó, acho que o café do Marcelo deu resultado hoje. Uhum. Você sabe o que é um acrônomo, Lúcio? É... Ah, eu sei o que é, mas não sei explicar. É, mas não tem a ver com aquele negócio de defunto, não, né? É... Não, eu já comi uma vez. Tem aqui uns restaurantes que vendem. Ah, perfeito. É Com bom. farinha de certo, né? Acrônomo é a mesma coisa, né? DML é abreviação de Data Management. Não, não tem Data Management. Tem Data Definition e Data Manipulation. Tá? Não tem Management. Então, por isso que está errado. O comando Insert, Delete, Update são DML. Data Manipulation Language? Sim. Tá? O comando Create Table, Alter Table, Drop Table são DDL, Data Definition. Os comandos Insert, Update, Delete, Select é de manipulação, você vai mexer com os dados. Por isso que ele é do tipo DML, Data Manipulation Language. A 3, Insert, Update são DDL? Não. Definition é Create, Alter, Drop. DDL é o acrônimo de
Data Description Language? Não. Data Definition Language. É de definição. Então a correta seria a opção 2 aqui. Insert, Update e Delete são do tipo DML. Questão 4. Deseja-se escrever um comando SQL para criar uma tabela denominada aluno, com os campos nome, tipo e curso. Uma tabelinha com 3 campos. Todos do tipo caractere, com 20 caracteres cada um. Tabelinha simples, 3 campos, todos do mesmo tipo, todos do mesmo tamanho. Sendo que o nome vai ser a PK, a chave primária. A forma correta para a escrita do comando é create table aluno, primary key, aponta para nome um char de 20, tipo, vírgula, curso, caractere de 20. Não, cara. A gente não tem esse tipo de atribuição na criação de tabela, né? Esse símbolo aí, a setinha, ela é usada em álgebra relacional, tá? E a gente não consegue, na criação de tabela, falar, olha, o campo A, B e C são do tipo caractere. Você tem que identificar cada um deles. Então, a primeira não está correta. A segunda, create table aluno, nome, primary key, char de 20, for. Não, vocês sabem que é create table, nome da tabela, campo, tipo. Se for PK, tem que ser not null, primary key. Então, tem uma estrutura que a gente tem que respeitar. Também não está correta. A terceira, create table aluno, nome um char de 20, vírgula, primary key, vírgula, tipo curso all, char 20. Nunca usamos all em criação de tabela. AD, create table aluno, nome tipo curso char de 20, nome primary key. De novo, não dá para criar colunas sem indicar o tipo de cada uma delas. Por isso que está errada. A última, que é a correta, cria aluno, create table aluno, nome caractere de 20, primary key. Ok. Né? A gente poderia questionar porque não tem o not null, tá? Mas tem alguns bancos, quando você coloca primary key, ele já assume que é not null. Um tipo caractere de 20 e um curso caractere de 20. Então, a correta seria a resposta E. Gente, qualquer dúvida, pergunta, tá? Eu só estou comentando aqui com vocês. Considerando a seguinte estrutura: cliente pedido, cliente com código e nome completo, pedido com código, data, prazo de entrega e quem é o cliente. Ok. Selecione a consulta SQL que permite retornar o nome do cliente e o prazo cujo nome começa com M. Bom, cujo nome começa com M, tem que usar uma função. Alguém consegue colocar ela para mim aqui no chat? O que a gente usa quando eu quero o nome que começa com M? Aí, Abner, não deixou nem eu acabar de falar, mas é isso mesmo, usa like. Então, sempre que eu quero procurar um valor aproximado, não é um valor igual, não é idêntico. Bom dia, Marcelo. Não é idêntico, a gente usa o operador like, tá? Aí, eu vou colocar no chat aqui. Like M%. Tá bom, depois você explica pra gente fora da gravação o motivo do atraso, tá, Marcelo? A gente conversa daqui a pouco. Um like M% começa com M. Um like cento M termina com M. Um like por cento, M%. Não importa o que venha antes, não importa o que venha depois, tendo M em algum lugar, ele vai pegar. Quando a gente usa like, a gente não usa o operador igual, tá? Por exemplo, eu quero pegar aqui um select asterisco from meet where nome like, deixa eu ver aqui.
Ó, porcento, ó. Tá. Esse like que eu coloquei no chat para vocês aí. Seleciona todo mundo da reunião onde o nome, independente do que tenha antes, termine com O. Então, quem serão as pessoas selecionadas nesse like? Consegue me dizer, Lucas? Ou melhor, Ana Clara Silva. Peguei no pulo. O cara foi buscar café. Então, cadê? O cara deu uma desperto, abriu o chat e vazou. Mal sabia ele que a bola de cristal aqui tem um status se está diante do computador ou não. Mas, Lúcio, já que o Lucas saiu, vai você. Quem seriam as pessoas desse call? Ah, voltou. Respondeu onde, rapaz? Só se for com o áudio mutado, aí eu não escuto. No chat. Oh, desculpa, cara, eu não vi. Francisco, Marcelo e Lúcio. Legal, você tirou a Bruna. E o Marcelo não entra, porque o Marcelo termina com I. Manjou, Lucas? É o nome, como eu não falei primeiro o nome, eu peguei nome, ele vai pegar a Bruna, que é o Cursino, vai pegar o Lúcio, não pelo Lúcio, mas pelo Bermasco. Bergamasco, desculpa. E vai pegar. Acho que o meu tá só o primeiro nome aí. Se for só o primeiro nome, eu entro, tá? Se o meu nome tivesse completo, eu não entraria, porque lá no final tem um Souza, então termina com A. Manjou? Agora, é claro, né? Se tivesse só um select ali no primeiro nome, aí você teria colocado correto, mas a sistemática é essa, tá? Bom, resposta correta. Caramba, hein? Começa com M e com pedidos cujo prazo de entrega médio seja maior que 30. E aí vocês descobriram, quem não conhecia, que tem uma função chamada AVG, tá? AVG, ele pega a média de determinado campo. Todas as ocorrências, ele vai extrair a média. Item diferente dessa resposta, né? E isso vocês não tinham visto, não tem como adivinhar. Sempre que eu quero usar na condição uma coluna que eu esteja recuperando no select, pega sobrenome também, ô Lúcio. Ô, desculpa, Lucas. Sempre que eu quero usar na condição uma coluna que eu estou recuperando, eu tenho que usar o having. Sabe por quê? Olha só, se eu coloco select, por exemplo, nome, vírgula, idade. Não, nome, vírgula, data de nascimento, from alunos, where, sei lá, nome, like, qualquer coisa, sei lá, X ou M, qualquer coisa. Isso aqui funciona. Por quê? Porque a coluna nome, ela existe no banco. Ele vai lá, pega todos os nomes que tenham M em algum lugar. Eu não entro, o Lúcio entra, o Lucas não entra, o Abner não entra, a Bruna não entra, o Marcelo entra. Então teria o Lúcio e o Marcelo por coincidência nessa consulta, tá? Agora, por que que eu uso no where? Porque a coluna existe. Agora, por exemplo, se eu pego select nome, vírgula, today, menos data ASCII, eu vou chamar de idade com alunos. Se eu colocar where idade maior do que, sei lá, 19, coloquei no chat, tá? Esse select que eu coloquei no chat para vocês, ele vai dar errado. Por que que ele dá errado?
Eu estou colocando uma condição onde idade é maior que 19. Tem idade na minha tabela de alunos? Não. Eu tenho a data de nascimento. Eu sei quando cada um de vocês nasceram. Eu não sei a idade. A idade, ela está sendo recuperada no select. O correto aqui, então, é usar assim, ó. Select nome, vírgula, hoje, menos a data de nascimento, lendo a tabela de alunos, having, tendo, hoje, menos a data NASC, maior que 19. Mandei no chat aí o select de novo. Nota que, como essa idade, essa coluna idade, eu estou fazendo o cálculo, eu estou gerando ela durante o processamento, a cláusula having, ele permite que você pegue uma coluna que você está usando na geração e ela sirva de filtro. Então aqui eu não uso where, eu uso having. Se fosse campos que existissem na tabela, eu poderia usar where. Se eu tentar usar o where num campo que ele é calculado, ele não aceita, ele fala que a coluna não existe. Agora o having ele funciona. Então eu posso calcular e já usar como filtro. Tá? Então esse cara é novo para vocês. Vocês não conheciam, pelo menos a grande maioria de vocês não conheciam. 10 minutinhos para ir na farmácia. Tá bom. Vai lá, Lúcio. Ele é ali na esquina, é real mesmo. Já volto. Firmeza. Well. Bom, a resposta correta, né, todos eles têm o AVG para calcular a média. Alguns, aqui ele colocou no where. Então, vai dar errado. Aqui ele colocou um group by e o having, só que essas cláusulas, elas têm que estar após o where. Ele colocou antes, então tá errado. Select, campus, from, tabela, where, a condição, e as outras cláusulas de agrupamento, essa cláusula de validação de conteúdo, pode ser a de ordenação, sempre vem depois do where. A estrutura do select exige isso. Então aqui está errada a sintaxe também. Onde nome comece com M e prazo médio maior que 30. Não tem a coluna prazo médio na tabela. Ela é calculada. Ela está sendo apurada aqui, ó. Então ele vai dar erro porque ele fala, ó, não tem o campo prazo médio aqui. Essa aqui, where, group by nome, tendo, ele está agrupando por nome aqui. Só que o prazo, ó, ele colocou no where. Também está errado. A última, que é a correta, onde o nome que existe na tabela comece com M, agrupa por nome, que ele quer o prazo médio de compra de cada cliente, tendo a média maior que 30. Então a correta aqui é a última. A sexta. Considerando delete from test where pencil like %s, que é o que eu até já tinha colocado de exemplo para mostrar o like para vocês. A execução desse comando tem como resultado a exclusão de registros da tabela. Bom, delete from teste. A tabela é teste. Então poderia ser uma dessas três aqui. Pencil é o nome da coluna. Where, aqui a condição é a coluna que você quer validar. Então, de cara, você já elimina as duas primeiras. Elas não são reais. Delete from tabela. Então, a tabela chama teste. Para os casos em que a sequência Pencium apareça em qualquer coluna? Não. Pencil é o nome da coluna. Para os casos em que a sequência %s esteja contida na coluna Pencil,
Estar contida seria percento S percento. Aqui ele colocou um percento S, é só o final, para os casos em que os valores da coluna Pension terminem com a letra S, ok? Então, como a gente já falou do like lá atrás, ficaria mais fácil responder a essa questão. Tá? Mas a resposta correta aqui é a opção E. A maioria, gente, só para vocês saberem, tá? A maioria das provas de ENAD tem um diagrama de dados para vocês analisarem. Ou uma resposta feita a partir de um diagrama. Eles montam o esquema, montam a estrutura e aí eles passam para vocês analisarem. É uma pergunta ou mais, normalmente uma só, tá? É uma pergunta em cima de uma modelagem de dados. Então aqui eu tenho 3 tabelas, vou até aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho o funcionário, a cidade, o ID da cidade veio para o funcionário como FK, tem um cadastro de cargos, o ID do cargo veio para o funcionário como FK, a unidade que ele trabalha. Né? Pensando, por exemplo, numa empresa que tem a unidade Araçatuba, a unidade Birigui, unidade Gabriel Monteiro, é para indicar o funcionário em que local que ele trabalha. Tá? O ID da unidade veio aqui como chave estrangeiro. E a chave primária é o ID do funcionário. Na tabela de cidade tem a cidade de 1 a 5. Na tabela de lotação, que seriam os locais de trabalho, tem o XYZ. Na tabela de cargo, tem lá de 1 a 9 todos os cargos. E aqui a gente vai dar um aumento para o colaborador. Um aumento para o funcionário. Vai aumentar aqui então, 500 alguma coisa. O salário do programador pleno e do técnico de TI. Programador pleno é o 5. Opa, não consigo marcar aqui. É o 5. Técnico de TI é o 9. Então, esses dois caras têm que ter a sua remuneração, o seu salário alterado. 5 e 9. Onde que está o salário? Que tabela que está o salário? Ah, está na tabela de cargo. Ó. Vamos olhar aqui. Todos os comandos estão na tabela de cargo. Todos os comandos são update. Ok. Atualiza o salário. Salário é igual a salário mais 500. A fórmula correta de atribuição é essa. Então, salário mais 500 aqui vai estar errado, tá? Onde o código do cargo seja maior que 5 e menor que 9. Essa instrução aqui, ela vai aumentar o salário maior que 5. Maior igual? Maior igual a 5. Essa instrução alteraria o salário do programador, pleno, sênior, do júnior, do analista e do técnico de TI. Porque é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 9. Então, negativo. Aqui ele está atualizando, salário igual a salário mais 500, está correto. Onde o ID do cargo esteja em 5 ou 9. Tá? Essa seria a resposta correta. Essa aqui estaria errado. Por quê? Porque a atribuição do update não é assim. É só um pouquinho de atenção de vocês. A oitava está acabando, tá? Cria uma tabela chamada corretor, com os dados do corretor, nome, corretor ID, nome, e-mail, celular, data de nascimento, salário e comissão. Ele cria uma regra para salário ser maior que zero. E ele cria uma outra regra para o e-mail ser único. Olha o unique aqui que eu comentei lá na primeira. Aqui ele está indicando que o campo e-mail não pode repetir dentro da tabela de corretores. Ele cria um índice em corretor ID, um índice único. Ele altera a tabela de corretor, adicionando corretor ID como chave primária, imobiliária como chave estrangeira.
e o gerente como chave estrangeira. Tem que fazer uma correção, pois se for implementado, será permitido cadastrar 2 ou mais e-mail idênticos, repetidos, para vários corretores distintos. Correto? Deixa eu ver. Aqui ele está falando que ó, a regra do corretor e-mail. Não pode ficar vazio. E aqui ele está criando corretor e-mail UK. Uma regra única no campo e-mail. Ele não permite cadastrar 2 e-mails idênticos. Isso aqui estava errado no gabarito dessa questão. A resposta correta é falsa aqui. Não é verdadeiro, não. Então, quem acha que acertou essa, errou. Por quê? Porque quando você define aqui como unique, ó, e-mail um varchar de 35, e aqui você define uma regra falando que é único. Beleza, Lúcio. Aqui tem uma regra falando que é único. Quando fala que é único, não pode repetir. Então, não precisa ser ajustado. Não vai poder ter 2 e-mails repetidos, tá? A resposta dessa aqui é falsa. Eu errei quando eu montei o gabarito. Se fosse numa prova, eu teria que anular essa questão. Que é o que acontece, às vezes, nas questões do ENAD. Então aqui eu preciso corrigir, o correto aqui é falso. Deseja-se criar uma view, uma visão denominada Glass, que deve conter os campos Ball e Paper, presentes na tabela Agency. O comando correto para criar a visão é Create View Glass. From, não. Sempre a criação da view é feita a partir de um select. Tá? E a sintaxe do select tem que estar correta. Então, from isso aqui, from agence.ball, agence.paper, o comando está incompleto. Deveria ser select agence.ball, agence.paper, from, a sintaxe completa de um select. Select agência e tal. Cadê o from? Esse select aqui está incompleto. Ó. Ele não está falando de qual tabela que ele vai ler. Então está errado também. Select ball and paper. No select não tem end na hora que você vai escolher os campos. É select ball, vírgula, paper, from, agency. Aí ok. Então aqui está errado também. Create view, select ball, union paper. Union a gente usa com join. Eu não estou fazendo junção aqui. Deveria ser a última, né? Select ball, vírgula, paper from agency. É um select básico que vocês conhecem. A forma de se criar uma view é a partir de um select, respeitando as regras que um select tem. Tá? Então a correta aqui é a E. Olha aí. Que é o que ele deu para a gente aqui como correta. A sigla inglesa de Structured Query Language, SQL, sendo uma linguagem padrão, é padrão, que possibilita a interação e realização de operações com os principais bancos, ok, no modelo relacional. Tá, tudo isso aqui está correto. Na tabela funcionários, para selecionar todas as pessoas cujas idades sejam maior ou igual a 18 e menor ou igual a 49, inclusive, menores que 49, inclusive, é menor ou igual, tá? A sintaxe correta é nananã, aqui maior? Não. Maior ou igual e idade menor? Lá tem o inclusive, não é menor. Maior ou igual a 18 ou idade menor que 49? Esse ou aqui ele mata, porque
5 anos é menor do que 49. Ele iria entrar. Porque a cláusula aqui é um ou. Tá? Aqui, maior que 18 e idade menor ou igual a 49. Não, porque é maior ou igual a 18. A última, idade maior ou igual a 18 ou idade menor que 49? Também não. É, aqui tá estranho, porque, ó, inclusive ele está acrescentando 49. Então, negativo. Nenhuma dessas alternativas estaria correta. Outra questão que seria anulada. Tá? Por que que seria? Por conta dessa cláusula aqui, ó. Inclusive. Inclusive, está entrando 49. Quando você fala aqui que é menor do que 49, 49 não entra. Então, nenhuma das alternativas é a correta. 11ª é aquele mesmo código. A coluna data-nascimento, na linha 6, não aceita valores nulos. Linha 6. Data de nascimento, ok, do tipo date not null. Essa afirmação está correta. Então, tá certo. Esse errado aqui, não sei porque ficou, mas está certo essa questão. A 12 é aquela mesma que nós vimos, né, de unidade, salário, lotação. O que ele quer aqui? Foi solicitado um técnico levantamento nesse banco de dados, determinando quantos programadores plenos estão lotados no local Z. Para cada uma das cidades, programador pleno é o 5 de novo. A unidade é Z, e aí eu quero saber a cidade. Então vai ter que ler a tabela de cidades, a tabela de funcionário para poder achar o cargo dele, onde o cargo aqui seja o cargo 5. Então ele está contando, pegando a cidade, o nome da cidade, lendo o funcionário que esteja na cidade que eu estou pegando e que o cargo seja 5. Fundamental aqui é o cargo. Tá? E ele quer saber a lotação Z. Lotação Z é o código 3. Então, onde a unidade de lotação seja 3. E ele está agrupando pelo código da cidade e o nome da cidade. Então, correta é essa aqui. Sugestão: montem essas tabelas aqui, coloquem os dados e vão experimentando as sintaxes. Aí vocês vão percebendo como é que o comando se comporta. 13. A mesma estrutura que a gente já viu lá em cima. No código não é possível visualizar a existência de um relacionamento entre a tabela corretor e a tabela imobiliária. Mentira. Porque aqui, ó, corretor imobiliária é uma chave estrangeira de imobiliária. E aqui tem o campo nome, e-mail, data, salário, comissão, gerente, imobiliária, imobiliária ID, ó. Tem o campo aqui criado, então tem relação sim. Essa afirmação, ó, não é possível visualizar. Está errado. É falso. Porque é possível visualizar. Tem o campo e tem a chave estrangeira criada. 14ª, mesma estrutura. Há um erro na linha 18, pois não é possível uma tabela fazer referência a ela mesma.
Pode sim. Lá atrás a gente viu um negocinho chamado autorrelacionamento. Uma tabela se relaciona com ela mesma. E era inclusive uma tabela de funcionário, onde um funcionário era chefe de um funcionário. Então, não é possível? Está errado. Tá? Ele acertou. A resposta correta é errado. Tá certinho. É possível sim. Aqui eu tenho a chave estrangeira, ó, na linha 17. E eu tenho aqui na linha 10 a criação do campo. Se eu tivesse a criação da chave sem criar o campo, poderia estar errado. Mas eu tenho, tá? 15ª, mesma estrutura. A criação da chave primária está especificada na linha 16. Linha 16. Regra corretor ID, primary key refere-se ao campo corretor ID. Correto. Essa afirmação é verdadeira. Pronto, acabou. Tá, não importa aqui de quem seja, deixa eu até abandonar a tela. Bom, gente, repassei todos os itens do anterior. Tá gravado, né? Daqui a pouco eu subo o vídeo para vocês. Só vou registrar para não esquecer a presença de vocês. Hoje 29, hoje 29. Aqui. Presença para todo mundo. Mais ausência para o Abner, para o Daniel, para o Gustavo, para o Júlio, para o Lucas, que só veio a Ana Clara, Muriel e Vitor não. Beleza? Presença registrada. Hoje, vocês podem fazer, né, a resolução, ela pode ser entregue. Ela pode ser entregue até amanhã à noite, só que não deixem para amanhã, tá? Tentem responder agora, qualquer dúvida, eu estou aqui até o final do nosso encontro. Hoje tem um pouquinho de questões sobre bancos não SQL, que é recente, né, que é atual. Pode ser que eles comecem a trabalhar e a falar de bancos não SQL. E tem um pouco também de um assunto que está sendo muito falado na área de banco de dados, que é Big Data, né? Grandes bancos de armazenamento, grandes bancos de consulta. Tá? Então hoje tem um terço sobre Big Data, um terço sobre bancos não SQL e algumas coisas conceituais. São 20 questões. Só que a maioria delas é sim ou não. Tá? A análise de vocês vai ser um pouco mais fácil hoje. Ok? Então tá aberto, a entrega até amanhã. Eu vou finalizar a gravação dessa aula, né, porque agora vocês partem para a prática. Só um minuto que eu estou encerrando aqui.